Agora que você já sabe usar texturas, ou pelo menos você já assistiu os 2 últimos vídeos e aprendeu como é que funciona o processo de configuração de materiais, nós podemos adicionar um material extra, uma textura extra dentro aqui do nosso projeto. Eu selecionei uma outra textura, uma textura de tijolos, que tem esse nome aqui, Bricks 054, está lá no ambiente CG, caso você queira fazer o download da mesma textura. E eu quero aplicar ela em uma parede. Então eu vou pegar aqui uma parede, eu já apliquei esse material no piso, vou entrar no modo de edição e vou selecionar aqui essas faces. Para aplicar apenas nessa parede aqui o material de tijolo. Então eu vou criar um novo canal de material, atribuir, e vamos chamar esse material de tijolos. Por que eu decidi aplicar esse material de tijolos aqui? Porque esse material ele tem um mapa extra, e eu já quero aproveitar para mostrar como é que funciona a configuração desse mapa extra, que é um mapa de Ambient Occlusion. Esse mapa de Ambient Occlusion ele serve aqui no Blender para criar sombreamento, sombra de contato, para ser mais preciso. E a configuração dele é ligeiramente diferente do que nós fizemos nos vídeos anteriores. Então, só para mostrar que nós vamos usar mais ou menos um mesmo modelo ou um template, eu vou começar aqui adicionando o nó com coordenadas de texturas. Vou usar aqui o mapeamento. Já vou conectar aqui. Vamos usar a entrada valor, que eu quero configurar aqui a minha escala. E nós podemos começar a adicionar aqui os mapas. Você pode usar o mesmo procedimento que eu mostrei no vídeo anterior, ou Shift A, e cria aqui a textura do tipo imagem, abre o arquivo e continua configurando, ou então nós podemos fazer aqui rapidamente o procedimento de clicar e arrastar. E aqui eu vou já, de imediato, fazer a ligação entre esse e esse mapa. E aqui, tanto o Color como o Ambient Occlusion, eles se conectam na cor base. Só que para unir esses dois nós vamos usar um outro nó, que está aqui no campo cor, chamado mistura de cores. Então, quando você liga um mistura de cores, repare que ele tem 2 entradas amarelas e apenas uma saída, ou seja, nós vamos misturar as 2 texturas. Então eu ligo aqui e nós tivemos a textura aplicada em toda a nossa parede. Então vamos fazer só uma pequena modificação aqui. Eu quero selecionar o inverso, eu quero selecionar todas as outras faces. Então vamos aqui em selecionar, inverter. Quero adicionar um nó, ou melhor, um canal novo, e eu quero atribuir a todas as outras paredes que não são essa, que nós começamos a usar aqui, esse material. Uma outra diferença que você vai notar, fica bem claro, fica bem nítido aqui, é que os nossos mapas, eles não podem mais usar o mapeamento achatar. A melhor opção aqui é usar o caixa. Porque quando nós usamos o caixa, significa que a nossa textura ela está sendo considerada num mapeamento tridimensional. Outra coisa, a cor, quando nós usamos aqui na mistura, se você simplesmente usar o misturar como modo de mistura, ele vai ficar meio opaco, meio lavado. Eu vou usar o multiplicar, a cor vai ficar mais próxima do real. Outra coisa que você vai notar de diferente aqui é que não é mais interessante usar um valor único para as 3 escalas. Então eu posso quebrar isso. Então vamos aqui, não é em X, é em Y que eu quero usar um valor diferente, é assim. Então você vai tentar aqui encontrar a escala adequada do ponto de vista visual que você quer para essa textura. Observe, nós temos ali a textura de tijolos. E aí você vai ter que tentar encontrar a escala. Eu acredito que essa escala ainda está um pouquinho grande.
Então vamos colocar aqui 1.5. 1.5. Então, por enquanto, nós temos apenas a cor configurada. Vamos adicionar os outros mapas. Então, eu vou pegar aqui o Roughness, a rugosidade. Sim, eu vou trocar aqui o espaço de cor para não cor. Aqui também espaço de cor não cor. E você deve usar o mesmo mapeamento caixa para todos. Então, vou ligar aqui no rugosidade. E vamos ligar o nosso mapeamento aqui. E agora, vamos usar aqui o mapa normal, OpenGL. Mesmo procedimento, em vez de achatar, vamos usar caixa. Não cor. Ligamos o mapeamento. E como nós vimos nos vídeos anteriores, mapa para normais. E aí nós vamos tentar fazer o alto relevo. Esse mapa, ele não é tão proeminente assim. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais próximo, para que você veja a diferença. Se eu colocar ele em 0, observe que nós começamos a ter aqui pequenas deformidades nos tijolos, mas ele não vai criar sombreamento ou nenhum tipo de detalhe extra relacionado com os tijolos. Nesse caso, se você quiser usar o mapa de displacement, ele algumas vezes ele é mais útil em projetos de arquitetura. Deixa eu fazer uma cópia. Vamos inverter aqui. Eu vou fazer uma cópia dessa parede, Shift D, X. E daí eu vou aproveitar e vou mostrar como é que funciona o mapa de displacement. Então eu vou, já que está com tudo selecionado, vou separar com a tecla P. Então é um objeto diferente. Eu vou criar uma cópia desse material dos tijolos. Eu vou chamar de tijolos disp, porque eu vou usar um mapa de displacement aqui. Então repare que eu tenho dois tijolos agora, dois materiais de tijolos. Tijolos e tijolos disp, eu não vou usar o mapa normal nesse material em si. Para que você possa usar o mapa de displacement, nós precisamos criar mais divisões aqui nesse modelo 3D. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou dividir o máximo que eu conseguir aqui, se você quiser aumentar. Se você observar aqui na visualização em arame, você vai perceber que nós temos uma malha bem mais densa. Vou fazer mais uma vez. Quanto mais você conseguir fazer, melhor. Então eu vou pegar agora o meu mapa de displacement e vou adicionar ele aqui. E o mapa de displacement, ele tem uma particularidade. Ele não se conecta em nenhum momento aqui ao nosso material, ao BSDF pré-fundamentado. Ele vai se conectar direto aqui na saída, usando um mapa intermediário, que é aqui no caso esse mapa de deslocamento, que foi traduzido como deslocamento ou displacement. Então eu vou pegar aqui a saída de cor. Então, vou pegar a saída de cor, ligar na altura. Eu vou pegar essa altura e ligar no deslocamento. Aqui nós vamos usar o espaço não cor. E o mapa vai ser do tipo caixa. E eu vou ligar esse mapeamento aqui.
Então, se você observar, nós já temos um pouco de deslocamento visual, mas o plano continua sem nenhum tipo de alto relevo. Por que é que ele não tem alto relevo nesse caso? O alto relevo do displacement aqui no Blender, ele é, por padrão, ele fica desligado nos materiais. Para que você ligue ele, nós precisamos vir aqui nas configurações do material, e aí você tem aqui deslocamento. Nesse deslocamento, geralmente fica marcado somente ressaltos, que são os mapas de normal, são os mapas normais. Você precisa, para cada material que usa deslocamento ou displacement, trocar de somente ressaltos para deslocamentos e ressaltos. Quando você faz isso, o Blender vai começar a fazer o deslocamento nos objetos. E um detalhe muito importante que eu esqueci de comentar, o displacement ele vai aparecer basicamente apenas no modo de renderização. Veja a diferença aqui que nós temos nessa parede de tijolos. Eu vou diminuir a escala aqui para 0.1. Então, se você perceber, o Blender está deformando o modelo 3D com base na textura. Então, se você não lembra, eu mudei a minha renderização aqui para Cycles, em vez de Eve, porque no Eve ele não aparece. Eu mudei para Cycles, e aqui você começa a ver o deslocamento. Na verdade, o deslocamento está muito alto, 0,5. Veja que ele criou o alto relevo necessário. É como se você tivesse modelado cada um dos tijolos nessa parede. Se você visualizar ele apenas no modo arame, nada acontece. Ou melhor, ele vai continuar com uma superfície plana. Mas se você mudar para o modo renderizado, e ele inclusive consegue projetar sombras. O ponto negativo é que isso exige mais do processador, ou isso exige mais poder computacional do Blender para renderizar essa superfície. Mas se for algo que você precisa para o seu projeto, você pode usar os mapas de deslocamento, de displacement, para gerar pisos, para gerar paredes, para gerar telhados. Todos esses mapas eles conseguem gerar alto relevo, desde que você tenha, como eu tinha comentado, uma quantidade razoável de malha 3D, como essa que eu tenho aqui. Posso inclusive, por exemplo, aqui, fazer um sombreamento suavizado, clicando com o botão direito do mouse, ajuda um pouco na suavização do modelo 3D. Observe que ele tem aqui o alto relevo. E é assim que funciona. Nesse vídeo eu mostrei como é que funciona o mapa de Ambient Occlusion e o mapa de deslocamento.